A produção recebeu um vídeo de Dona Magna Fernandes, que relatou ter sido vítima de um golpe. Bandidos se passaram por funcionários de uma agência bancária e roubaram cerca de R$ 8.000 da conta dela. Além de terem tiraram um empréstimo de 65 mil. Os detalhes agora de Dona Magna, aqui na tela. Quinta-feira passada, dia 3 de abril, eu fui vítima de um golpe. Recebi pelo celular uma mensagem do WhatsApp dizendo que o meu aplicativo havia sido bloqueado por suspeita de transações indevidas. E quando eu acessei o meu aplicativo, ele estava bloqueado. E quando eu retornei a mensagem do WhatsApp, eu respondi com o número 2, dizendo que o meu aplicativo estava bloqueado e me ligaram, se passando por um funcionário do banco. Isso ia dar 4 horas da tarde e ele disse que tinham agendado um empréstimo e um IPVA. E que se eu fosse ao banco, no caixa eletrônico, tinha como fazer o cancelamento. Na hora, eu fiquei muito nervosa e resolvi ir, fui até o banco para fazer esse cancelamento no caixa eletrônico. Chegando lá, eu respondi com ajuda, eles retornaram a ligação e começaram a fazer os procedimentos e precisou de um outro celular. Isso eu estava já tão cega, tão nervosa, chorando, que fui me deixando levar. E quando fiz o reconhecimento do QR Code, eles fizeram um Pix da minha conta e fui fazer o outro procedimento no caixa eletrônico, que foi aí onde eles fizeram um empréstimo de 65 mil reais. Aí me liberaram, o banco já estava fechado, porque eu cheguei lá no banco, já era 16h40, e quando eu fiz esse último procedimento, eu fui embora. E fui alertada pelo mesmo que eu desinstalasse o meu aplicativo. Só que antes eu vi na notificação aparecendo o Pix, mas não atentei na hora. E que no outro dia ele ia ligar novamente para fazer a instalação do aplicativo. E quando eu cheguei em casa, já fui me dando conta que teria sido um golpe, que eu tinha caído em um golpe, e foi batendo desespero, né? E aí eu liguei para a ouvidoria e o que ela pôde me ajudar foi bloquear todas as chaves de acesso, porque eu tinha feito outra chave de acesso. Então, de manhã, eles não conseguiram mais fazer nada. Eu me dirigi ao banco, né? Foi feita uma retirada no meu do Pix de 8 mil reais e esse empréstimo de 65 mil. O empréstimo continuava na conta, eu solicitei o cancelamento e o Pix eu não sei se eu vou conseguir de volta. Então, esse é o meu alerta, né? Para que você não atenda ligações, que você não responda o WhatsApp um horário depois de funcionamento do banco, porque com certeza é um golpe. Vocês viram aí? Sobre esse golpe, que Dona Magna foi vítima, nós vamos conversar com a advogada, a doutora Amanda. Doutora Amanda, para explicar como você se protege desses golpes. Gente, é golpe demais. Doutora Amanda, eu quero lhe agradecer por atender a nossa equipe, doutora Amanda. Inclusive, doutora Amanda, eu recebo tanta ligação, eu recebi sábado do cara, ó, tá saindo aqui um empréstimo aqui de 30 mil da sua conta. Eu digo, de qual conta? Aí o cara disse, você não sabe qual é a conta não? Eu disse, sei não. Aí ele, é a conta da tua, aí deu vontade de eu chamar aquele nome, sabe? Mas eu não chamei não. Aí ele, todo grosso o cabra, é a conta da tua mãe, né? Porque você tem que responder assim. Não há, minha gente, cuidado, que é muito calote. Doutora Amanda, boa tarde. Eu não sei se eu fiz errado, doutora Amanda, mas deu vontade de eu mandar o cabo aí lá para aquele canto, perturbando, dizendo que eu sabia de tudo, que era 30 mil que estava saindo da minha conta. Eu não tenho 30 reais, quanto mais 30 mil. Boa tarde, doutora Amanda. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema bem importante. E ocorre bem dessa forma que você falou mesmo. Essa técnica de golpe, em que os golpistas normalmente entram em contato com o cliente, com o consumidor, com a vítima, dizendo que é uma transação suspeita, é uma das formas mais comuns de golpe. Por quê? Porque eles normalmente se passam por funcionários do banco, às vezes até ligam de um número que é o próprio número do banco, mas que na verdade não está sendo utilizado pelo banco, está sendo utilizado pelos golpistas, e informam que há uma transação suspeita realizada na conta do cliente. E o cliente, na maioria das vezes, ele se desespera, ele entra num estado em que ele quer resolver aquilo da forma mais rápida possível.
E até com a própria coerção dos golpistas, o consumidor, a vítima, ela muitas vezes não consegue analisar direitinho aquela situação antes de fato, tomar as providências cabíveis naquela situação. Então, os golpistas, eles tentam criar justamente esse senso de urgência, de emergência na pessoa, de que aquilo tem que ser resolvido na hora, e como você bem falou, se o consumidor, se a vítima, ela meio que se recusa ou quer conferir alguma informação, eles já passam a ter uma postura mais agressiva, que é realmente para coagir a vítima a cair naquela fraude. Eu acho interessante, inclusive, a gente mencionar que, apesar disso ser um tipo de golpe muito comum, hoje em dia os golpistas, os criminosos, eles utilizam cada vez mais técnicas diferentes, táticas diferentes para ludibriar o consumidor. Essa tática que você me informou, de que eles entram em contato informando que tem uma transação suspeita, é bem comum, porque eles pedem para o cliente confirmar ou recusar essa transação, só que quando o cliente ele vai recusar, os golpistas passam a solicitar diversos dados para a pessoa, dizendo que aquilo é necessário para o procedimento. Então, muitas vezes os clientes, as vítimas no caso, né, elas entram em links que os golpistas mandam, elas mandam dados pessoais, códigos de SMS que você recebe, ou então senhas e dados que apenas você teria acesso enquanto titular daquela conta. Os golpistas, eles dizem que é necessário para fazer esse procedimento, mas o banco, quando é realmente o banco fazendo esse procedimento, ele não solicita essas informações. Então, é muito importante que o consumidor esteja atento com ligações de supostas empresas ou bancos que solicitam dados, documentos, pedem para você clicar em links ou mandar códigos, porque é justamente assim que os golpistas conseguem acesso às suas contas, conseguem realizar transações e compras em seu nome. Inclusive, eu acho importante também a gente mencionar alguns dos golpes mais conhecidos, além desse da transação suspeita que você acabou de mencionar. Tem um golpe que está se tornando muito popular de acontecer recentemente, que é o golpe do Pix. Nesse golpe do Pix, o golpista ele entra em contato com o cliente depois de ter feito uma transferência Pix e ele diz para a vítima que ele fez essa transferência por engano e pede a devolução desse valor. Mas quando o consumidor, quando a vítima ela vai fazer a transferência desse valor, ele pede que a transferência seja para uma outra conta. Ou seja, ele diz, fiz uma transferência por engano por você, você pode me devolver em outra conta? E a vítima vai lá e, de boa fé, manda esse valor para a conta que o golpista solicitou. Quando a vítima ela faz essa transferência, o golpista ele aciona um mecanismo do Banco Central, que se chama o MED, e ele solicita a devolução desse valor. Então, o banco ele verifica que aquela pessoa, a vítima, recebeu um valor indevido, transferiu para outra conta e identifica aquela operação quase que como uma fraude. Então, o golpista, assim, ele consegue solicitar o estorno. Então, ele recebe duas vezes o valor que a vítima devolveu e o próprio estorno do Pix, autorizado pelo Banco Central. É interessante que, caso a vítima ela se veja nessa situação de receber uma transferência indevida, ela nunca faça essa devolução para contas de terceiros ou para outra conta. O ideal é você utilizar o próprio sistema de estorno do Pix dentro do próprio aplicativo do banco. Assim, quando o golpista for acionar o Banco Central vai verificar que aquele valor, na verdade, já foi estornado, já foi devolvido. Assim, a vítima evita cair nessa fraude. Outra prática também, que é muito comum a gente ver ocorrer. Normalmente, o golpista ele entra em contato com o cliente, seja por SMS, ou WhatsApp ou e-mail, dizendo que há uma dívida e que essa dívida tem que ser quitada urgentemente. Normalmente, os golpistas, eles sempre tentam dar esse senso de urgência, de emergência para a vítima, justamente para que ela fique desesperada e não consiga pensar direito naquela situação. Então, ela acaba agindo lá no impulso, no calor do momento. Então, sempre que você receber uma notificação acerca de alguma dívida que existe junto a algum banco, alguma empresa, e estiverem cobrando esse pagamento... Liga o celular. Isso, exatamente. Em um curto período de tempo, é interessante que a vítima se certifique e entre em contato diretamente com o canal oficial da empresa ou do banco para verificar se aquela dívida de fato é legítima, se não se trata de um golpista tentando aplicar esse golpe em você. Aí, normalmente, a vítima ela faz esse pagamento e só depois de um tempo vê que, na verdade, não tinha dívida alguma. Doutora, muito obrigado, viu? Muito boa explicação, muito obrigado. Eu vou fazer no programa de rádio que eu apresento de 6 às 8 da manhã, também esses esclarecimentos, eu acho que é importante. Quero até contar com a sua participação também, se a senhora puder, na rádio, de 6 às 8 da manhã, a partir das 7, é um horário bom para a gente discutir sobre isso. Muito obrigado, viu, doutora? Parabéns, viu? Nada, estamos à disposição. Obrigada. Um abraço.
Olha, uma ideia é certa. Quando alguém ligar o seu celular, olha, você está fazendo uma compra, aí você, desliga, você não está fazendo compra. Ou então, ó, liga o cabo. Às vezes é uma mulher, uma voz bonita, olha, aqui é do banco tal. Aí você, desliga. Pode desligar. Não, porque você, não, o que é? Uma conta? Não, eu quero saber se... Aí você vai puxando conversa e você vai sendo induzido e de repente você dá CPF, dá número de conta, dá tudo e o cara, tá, meu irmão, desligue. Manda logo ir para aquele canto. Quando estão ligando para mim agora é assim, eu estou ficando muito nervoso, né? O cara já não tem nada, já não tem dinheiro, é um